Internacional de Cooperação pela Água. Nossa série de reportagens sobre o tema começa hoje. Pré-sal é o tema da nossa entrevista de estúdio. Engenharia Civil é o curso de hoje da nossa série de graduação. E ainda nessa edição, o Fica a Dica e as vagas de estágio. É agora no Circuito UFMG. Boa noite! Ano Internacional de Cooperação pela Água. O período é marcado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. No Circuito FMG, a partir de hoje, você acompanha uma série de reportagens sobre a situação da água hoje no Brasil. Na nossa primeira reportagem, vamos conhecer o setor que mais consome água, a agricultura. O planeta em alerta. 2013, Ano Internacional da Cooperação pela Água. Recurso indispensável à sobrevivência humana, não só para matar a sede, mas também para matar a fome. A agricultura é a principal atividade quando o assunto é consumo de água. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a FAO, para produzir alimentos a uma única pessoa, são necessários 2.000 litros de água. Segundo a Agência Nacional de Águas, a área irrigável no Brasil chega a quase 30 milhões de hectares. Não é por acaso que a irrigação gasta cerca de 70% de toda a água disponível no mundo. Aqui no país, esse índice chega a 72%. Das culturas que mais consomem água, a gente pode considerar o arroz irrigado, o arroz inundado, culturas do tipo coco, banana, e outras culturas vão demandar muito do tipo de solo e do tipo de clima a qual ele está inserido. Então esse conjunto de fatores determina um maior ou menor consumo de água. O maior problema é o desperdício. De acordo com a FAO, 60% da água usada em projetos de irrigação é perdida por fenômenos como a evaporação. E para se ter uma ideia do tamanho da perda, uma redução de 10% no desperdício poderia abastecer o dobro da população mundial. Bom, em geral, as técnicas de irrigação elas estão bem avançadas, mas falta manejo dessa tecnologia. Então hoje, principalmente em regiões irrigadas, nós temos em torno aí de 50% de desperdício. Um valor considerado muito alto, principalmente nas regiões de maior déficit hídrico. E na busca por boas práticas no uso dos recursos hídricos, tecnologia, no cultivo do pimentão, nesta propriedade em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, a técnica usada é o gotejamento. A água, gota a gota, irriga apenas o local desejado, deixando o resto do terreno seco, com um alto nível de eficiência. A vazão não passa de 2 litros por hora. Você não precisa capinar, porque não tem planta daninha, né? Diminui mão de obra e ela vai gota a gota mesmo. Então, um gotejador desse, normalmente, numa pressão de 1 bar, ele vai girar em torno de 1,6 a 1,7 litros por gotejo. A cada espaçamento, né, tem gotejos de 10 centímetros, de 15 em 15, de 20 em 20, 30 em 30. Você vai ter por metro, né, no máximo aí 17 litros d'água por metro linear, né? Então você realmente consegue ter uma economia bastante grande, né, de água, né, sem perder a eficiência da cultura. Aqui na plantação de maracujá, a irrigação é feita por microaspersão, uma das mais eficientes quando o assunto é economia de água. Mas mesmo assim, de acordo com especialistas, o desperdício ainda é grande. Metade da água é perdida. Isso muitas vezes pelo uso incorreto da técnica. O mais importante vem a ser o manejo desse equipamento. Quer dizer, as pessoas os produtores deveriam ser capacitados, ou as pessoas que manuseiam esses equipamentos, de forma tal que identifique o melhor momento de irrigar e a quantidade a ser irrigada. Juntando esses fatores, nós teríamos uma condição de melhorar esse nível de desperdício, uma eficiência de irrigação para em torno de 80%, seria um nível aceitável.
Sistemas e técnicas eficientes, mas que pesam no bolso. Só na propriedade de Lucas, que conta com 20 hectares, o investimento ultrapassa R$200 mil. E para pagar esta conta, muito trabalho. A vida do produtor não é fácil, não. Às vezes as pessoas chegam no supermercado, né? Acha, tá caro, mas não sei o quê, mas se você vê a vida do produtor desde o começo, ela não é fácil. Ele tem que levantar cedo, ele tem que colher, ele tem que selecionar, preparar a mercadoria, ele tem que ir de madrugada para o Ceasa, vender, comercializar a mercadoria 2 horas da manhã, fica no Ceasa até meio-dia, 1 hora, 2 horas. A gente tem que estar andando na lavoura, observando, praga, olhar se está corretamente, se está molhando tudo bem, se não tem alguma linha com vazão. Então, tem que estar em cima. De olho na lavoura e no andamento das técnicas. Economia de água que precisa estar alicerçada em projetos desenvolvidos por profissionais especializados. Quando o assunto é irrigação, nada de olhar os resultados do vizinho. Na agricultura, de modo geral, isso é muito comum, né? O agricultor ele é muito resistente, principalmente o mineiro, né? E ele gosta mais do vizinho, né? Se o vizinho deu certo, ele vai lá e copia o do vizinho, né? Se ele não deu certo, ele muitas vezes não arrisca, né? Então a gente sempre tem que procurar, né? Porque cada variávelzinho, se o solo dele for diferente, a irrigação é diferente, o tempo de rega é diferente, a condução é diferente. Então às vezes um detalhezinho faz uma diferença bastante grande. Na reportagem de amanhã da nossa série, o segundo setor que mais consome água, a indústria. Inscrições abertas para o 4º seminário preparatório para o 2º Congresso de Política, Planejamento e Gestão em Saúde. O evento acontece amanhã no Campus Pampulha. As informações completas no site politicaemsaude.com.br. Na semana de conscientização sobre a esclerose múltipla, o Fica a Dica é dedicado ao tema. Hoje, nosso especialista comenta os sintomas e a prevenção. A doença chama esclerose múltipla, quer dizer, ela comete múltiplas partes do sistema nervoso disseminadas no tempo, em ataques em épocas diferentes. De modo que os sintomas dependem muito da parte do sistema nervoso que é acometida pela doença. Se é uma parte motora, o indivíduo vai ter, então, fraqueza num braço, numa perna, no rosto, dificuldade para andar, ou alterações do equilíbrio, dificuldade muito grande para poder caminhar em linha reta. O indivíduo pode ter vertigens ou tonturas, pode ter fenômenos visuais, como embaçamento da visão, que nós chamamos de neurite óptica, ou mesmo alterações da visão, como visão dobrada. O indivíduo vê 2 imagens ao invés de uma imagem. O indivíduo pode ter também alterações sensitivas, dormência, sensação de queimação no braço, numa perna, ou pode ter alterações de esfíncter, controle da urina e das fezes. De modo que a sintomatologia da doença é múltipla, é extremamente variada e varia no curso do tempo em ataques diferentes. Amanhã, a dica é sobre o tratamento da esclerose múltipla. Não perca! Boa noite, vamos às vagas dessa quarta-feira. Nossa primeira oportunidade é para estudantes de pedagogia cursando do 2º ao 6º período. O candidato irá acompanhar nas atividades extra-classe de escolas da região de Nova Lima, auxiliando os alunos nas atividades de reforço desenvolvidas. A bolsa é de R$ 624 e os interessados devem se cadastrar no site www.fiemig.com.br. Nossa última oportunidade é para trabalhar como trainee na empresa Cielo. A vaga é para as áreas de engenharias, ciências, matemática, informática e comunicação. Necessário ter graduação completa entre dezembro de 2011 e dezembro de 2013, inglês avançado e disponibilidade para viagens. Entre os benefícios estão
seguro-saúde, seguro odontológico, previdência privada, seguro de vida e auxílio-refeição. Interessados devem se cadastrar no site www.grupomrh.vagas.com.br. O prazo é dia 24 de setembro. Sexta-feira eu volto com mais vagas. Até lá! Na tarde de hoje foi assinada uma parceria entre a UFMG e a montadora Fiat. O encontro reuniu membros da reitoria da UFMG e executivos da Fiat. O diretor da empresa, Paulo Ferreiro, demonstrou otimismo com o acordo assinado. Senhor Paulo Ferreira. O projeto prevê uma parceria entre a montadora italiana e a universidade para o desenvolvimento de pesquisas relativas a motores automotivos com funcionamento à base de etanol nacional. Esta foi a primeira vez que uma parceria desse tipo é firmada por uma universidade brasileira. Pré-sal. Amanhã à noite, o projeto Barômetro, uma parceria entre a Rádio FMG Educativa e a Diretoria de Divulgação Científica, vai discutir o tema na Praça de Serviços da UFMG. E hoje, na nossa entrevista de estúdio, nós vamos conversar sobre o pré-sal com um dos convidados do evento, o professor do Departamento de Geologia da UFMG, Alexandre Ulaem. Boa noite, professor. Obrigada por comparecer aqui hoje. Primeiro, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é o pré-sal e como é feita a sua exploração. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. O pré-sal são grandes jazidas de petróleo que existem no subsolo marinho. Elas existem a grandes profundidades. Existe a lâmina de água, existe o fundo marinho, existe uma camada chamada pós-sal, existe uma camada chamada de sal e abaixo dessa camada de sal tem ainda rochas porosas que são ricas em óleo e que foram descobertas em 2007, que são muito importantes porque existe uma possibilidade de aumentar enormemente as reservas de petróleo do Brasil. E no caso, assim, qual vai ser o diferencial dessa nova descoberta para a nossa economia? Em função do tamanho dessas reservas, é bem provável que o Brasil se transforme num grande exportador de petróleo. E como será feita a negociação para que haja essa exploração? Vão ser concessões e leilões? Bom, a lei do petróleo, ela começou em 53 com o monopólio, apenas a Petrobras fazia exploração. Depois, em 1997, foi feito o regime de concessão, são leilões diárias, a empresa paga royalties e fica com todo o óleo. E em 2009 foi aprovado no Congresso uma outra lei chamada partilha, que é justamente para os grandes campos de óleo. Qual o diferencial? São leilões também, pagam royalties também, mas as empresas partilham a grande quantidade de óleo que deve ser identificada, que deve ser encontrada nesses campos que ainda estão sendo avaliados. E é melhor para o país que seja feito através da partilha? Eu tenho a impressão que sim, acho que foi um grande avanço a mudança da legislação, até porque as jazidas são muito grandes, então é justo uma partilha. No modelo da concessão, a empresa ficava com todo o óleo, e nesse sentido, empresas, por exemplo, multinacionais, no regime de concessão, elas ficam com todo o óleo. Seria injusto, contra o patrimônio nacional, se as empresas, nas jazidas de pré-sal, ficassem com todo o óleo. Existe algum risco assim, para o meio ambiente maior no caso dessa exploração do pré-sal? Sem dúvida, Jennifer? Essas atividades assim, de busca de recursos naturais, recursos minerais, podem trazer dano ao meio ambiente se forem atividades assim, desenfreadas, sem fiscalização. Na verdade, significa trazer o óleo de grande profundidade através de condutos. Então, o risco de vazamento no litoral, no meio da plataforma continental, quer dizer, em águas profundas, é muito grande. Já aconteceu em outros locais do mundo, como o Golfo do México, e é uma possível realidade que o Brasil vai se deparar e vai ter que enfrentar o problema. O senhor acha que o Brasil está preparado para lidar com esses riscos? Acho que são desafios que têm que ser encarados e, na medida do possível, trabalhando, eles podem ser superados, sim.
Você vê quais perspectivas nos termos sociais podem trazer essas novas descobertas do pré-sal? Bom, a possibilidade de ser um país exportador significa trazer muito recurso, né, dólar para o país. Existe um risco nisso, por exemplo, a desindustrialização do país. Então, o grande desafio é, com esse recurso da exportação do petróleo, desenvolver uma indústria petroquímica de excelência, no sentido de exportar maior produto com maior valor agregado. E transformar esse excedente, esse recurso da exportação, transformar isso aí em saúde e educação para a população. E o evento de amanhã à noite, qual a importância dele para essa discussão do pré-sal, para a academia, para o desenvolvimento científico? Bom, o pré-sal é uma questão nacional de grande importância, tendo em vista essa possibilidade de chegar em grandes recursos no país. Então é importante que a população seja melhor informada, saiba da situação e mesmo de consequências que isso pode trazer para a vida do cidadão, para a sua vida do dia a dia. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje, professor. O barômetro é amanhã às 8 horas da noite na Praça de Serviços do Campus Pampulha. As informações completas no site ufmg.br. A nossa série sobre os cursos de graduação da UFMG continua ao longo dessa semana. Na reportagem de hoje, vamos conhecer os calouros do curso de Engenharia Civil. Eu sou Murilo Breder, tenho 19 anos e sou estudante de Engenharia da UFMG. Na verdade, eu não tenho nenhum parente ligado, nenhum nexo com Engenharia Civil. Eu escolhi Engenharia Civil porque, na verdade, eu estava no terceiro ano e eu não sabia muito bem o que ia fazer. Mas com muito teste vocacional, pesquisando muito na internet, eu descobri que minha vocação era para uma área de engenharia. Mas eu não sabia qual engenharia. E aí, pesquisando sobre o mercado de trabalho, pesquisando as oportunidades e tal, eu descobri que engenharia civil tinha um pouco mais a ver comigo do que as outras engenharias. A UFMG foi o último resultado que eu tive. E, na verdade, eu tinha reprovado em todos os outros vestibulares. E eu já estava meio decepcionado, meio triste, mas quando saiu o resultado da primeira fase, eu fiquei muito feliz. Só que eu já tinha parado de estudar, tinha umas 2 semanas, eu estava meio parado. Então, assim que saiu o resultado da primeira chamada, eu estudei muito para a segunda. Fiz algumas boas provas, algumas provas eu fui ruim, mas no final das contas eu fui bem e acabei passando. Estou sentindo muito especial, estou sentindo uma emoção muito grande, que realmente é um sonho de muita gente estar aqui. Engenharia Civil não é um curso fácil, é muito procurado e eu realmente me sinto muito especial de ser um aluno de Engenharia Civil da UFMG. Eu espero encontrar novas amizades, não apenas para a universidade, mas para a vida toda. E espero ser daqui não apenas um engenheiro, mas um profissional capacitado para trabalhar no mercado de trabalho, nem que seja por fora da engenharia civil, mas que entenda, acima da engenharia, entenda o ser humano. Na área de engenharia civil, me interessa muito as construções mais elaboradas, mais complicadas, maiores, porque o desafio é que me motiva, para mim principalmente. Obras grandes, essa por enquanto, o meu foco, que mais me agrada na área de engenharia civil. Amanhã, mais uma reportagem da série Graduação. Você vai saber a história de uma caloura do curso de Pedagogia. O Circuito UFMG de hoje termina agora. Boa noite e até amanhã.